É importante que a gente possa entender a criança por volta dos 5, 6 anos como uma criança que está em preparação para o desenvolvimento escolar, para a estrutura escolar. Embora ela já possa ter feito uma educação infantil, uma estrutura de educação infantil, ela está entrando dentro de um sistema mais estruturado, em que ela precisa aprender a reconhecer os próprios pensamentos, a reconhecer as próprias emoções, para que ela possa lidar com a demanda do ambiente. Então, o principal ponto quando a gente pensa em crianças do primeiro ano, em crianças com 5, 6 anos, as habilidades de metacognição nesse momento, elas são a base para que a criança possa começar a se conhecer e começar a trazer isso para o mundo, não só nela, como nas pessoas ao redor. É a partir do momento que a criança pode levar para o outro o que ela pensa, o que ela sente, ela pode verbalizar isso, que ela pode entrar em contato com o próprio funcionamento do cérebro dela. E dessa forma permitir que os processos de aprendizagem, tanto socioemocionais, quanto cognitivas, quanto pedagógicos, eles possam acontecer dentro de uma organização funcional. Então, o grande objetivo é a gente permitir que a criança possa se olhar e olhar para o outro nesse momento, para que ela possa refletir sobre as condições em que ela tem naquele momento para a aprendizagem formal, assim como para desenvolver as habilidades socioemocionais no contexto educativo. A gente não pode esquecer que quando a gente vai aprender a pensar, a gente não vai aprender a pensar só sobre questões educacionais e pedagógicas. A gente precisa aprender a pensar sobre como a gente funciona, como a gente trabalha, como a gente se relaciona com o outro. E isso envolve habilidades socioemocionais. O cérebro não faz essa separação entre questões cognitivas, questões socioemocionais. Essa separação é teórica e essa separação é feita pela sociedade. O cérebro processa tudo isso como uma coisa só. A partir do momento que uma criança, por volta dos 6 anos, ela está pensando dentro de um processo empático, ela está aprendendo a olhar para o ambiente, a olhar para o mundo ao redor, e esse olhar vai preparar uma reflexão sobre os próprios comportamentos frente a uma sociedade, frente a um ambiente, frente ao outro e frente a ele mesmo. Porque é muito importante que a criança possa não só se relacionar com o outro, mas que nessa relação com o outro ela também possa se colocar. Então, quando a gente pensa num princípio de empatia, é o poder olhar o outro, entender como o outro sente, entender o que o outro pode estar pensando, mas que eu possa aprender também a olhar para mim, a me colocar em frente a essa condição ambiental, a essa condição que eu estou na relação com o outro e para que eu possa me colocar de uma forma assertiva, de uma forma civil, de uma forma adequada, né? Que eu possa colocar os meus pensamentos, colocar as minhas emoções dentro de um processo contínuo. Esse é o ponto mais importante da gente pensar na empatia a partir dos 6 anos.